Fala, Fogão. Segundo o jornal português A Bola, Keisuke Honda pode estar de saída do Botafogo. Os rumores dizem que ele recebeu uma proposta de uma equipe da primeira divisão portuguesa e, como tem vontade de voltar a atuar na Europa, estaria considerando essa possibilidade. Já vou comentar os detalhes desse caso para você. Outro ponto que eu quero destacar é que o Gatito segue fora nessa partida contra o Corinthians. A comissão técnica contava que o goleiro poderia retornar nesse confronto, antes de virar o ano, porém o Gatito, pelo visto, só deve voltar agora contra o Atlético Paranaense. Quero destacar também que o pacto entre elenco e comissão técnica e também diretoria foi reforçado após o pedido dos jogadores pela renovação de alguns atletas que tinham seus vínculos se encerrando agora em 31 de dezembro. Foi meio que uma contrapartida. Vocês renovam os contratos desses jogadores e nós mantemos aqui esse pacto de seguir lutando até o fim pela permanência do Botafogo na primeira divisão. Para fechar, eu quero destacar que a CBF já definiu as datas da semifinal do Brasileiro Feminino, onde o Botafogo enfrenta o Bahia, buscando uma vaga na finalíssima. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente essas datas da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2, onde o Botafogo já garantiu a vaga na primeira divisão do ano que vem, eliminando a equipe do Ceará, vencendo por 2-1 no Newton Santos, de virada na partida de ida, e depois 1-0 jogando fora de casa, 3-1 no agregado. Agora na semifinal a equipe feminina vai enfrentar o Bahia, primeiro no Newton Santos, no dia 10 de janeiro às 16 horas, e depois lá na Arena Fonte Nova no dia 17 de janeiro, no mesmo horário. Que as gloriosas possam seguir nessa caminhada em busca dessa taça, o que iria coroar um trabalho muito bem feito por essa comissão técnica e por todas as jogadoras que têm se dedicado e se empenhado bastante para poder defender da melhor forma possível a estrela solitária. Outro destaque que eu quero fazer aqui é que o Gatito agora só deve voltar contra a equipe do Atlético Paranaense. Era esperado pela comissão técnica e pelo próprio Túlio Lustosa, numa entrevista recente que ele concedeu, que o Gatito pudesse voltar contra a equipe do Corinthians. Porém, ao que tudo indica, mesmo que clinicamente recuperado, o goleiro só deve voltar contra o Atlético Paranaense. Mais por uma decisão própria do que da comissão técnica. O Gatito só quer voltar a atuar quando estiver se sentindo 100% preparado. Vale lembrar que o Gatito ficou fora esse tempo todo e que a última partida dele foi em setembro desse ano, muito porque na seleção paraguaia o Gatito confessou através de uma entrevista para uma rádio paraguaia que ele fez uma infiltração no joelho para poder atuar pela seleção. Logicamente, quando você faz uma infiltração que simplesmente camufla a dor que você está sentindo na articulação, isso piora a lesão. E foi o que aconteceu com o Gatito. Ele jogou a partida da eliminatória, porém, depois dessa partida as dores aumentaram consideravelmente e esse edema ósseo que ele teve no joelho demorou muito mais do que teria demorado se ele não tivesse atuado nessa partida, se não tivesse feito a infiltração. Foi uma bola fora do Gatito, mas ainda bem, o Cavalieri vem dando conta do recado, sendo inclusive muito importante nessa partida contra o Curitiba, onde fez defesas fundamentais para que a gente pudesse garantir essa vitória. Vale lembrar aqui que quando estava 1-0 Curitiba, o Cavalieri fez uma intervenção de um jogador que chegou na cara dele e ele conseguiu fazer grande defesa. Se o Curitiba naquele momento tivesse feito 2-0, provavelmente o Botafogo não teria conseguido os 3 pontos nessa partida. Seguindo em frente, vamos falar agora sobre esse pacto entre os jogadores e a comissão técnica e direção do Botafogo. A gente sabia muito bem que antes mesmo desse pedido de renovação dos atletas cujos contratos se encerravam em 31 de dezembro, já tinha sido feito um pacto entre o gerente de futebol Túlio Lustosa, a comissão técnica e os jogadores, de que todos iam mudar a sua atitude, a sua postura, buscando lutar e se empenhar ao máximo para poder tirar o Botafogo dessa situação. Os jogadores então chegaram para a diretoria, os líderes do elenco, chegaram e pediram a renovação dos atletas cujos contratos estavam se encerrando. Casos, por exemplo, do Saulo, do Ellerson, do Luiz Otávio, do Cícero e do Lucas Campos. Lembrando que as situações de Cavalieri, Guilherme Santos e Bruno Nazário já tinham sido encaminhadas, já tinham sido resolvidas, diferente desses atletas. O único que deve sair isso porque não chegou num acordo com o Botafogo é o Marcinho. A diretoria até tentou mais uma vez fazer um contato com o staff do jogador, porém não teve retorno. O Marcinho, portanto, vai sair agora em 31 de dezembro. O restante dos jogadores vão ter os seus vínculos renovados até o fim do Campeonato Brasileiro. Esse pedido dos jogadores para renovar o contrato desses atletas
gerou bastante revolta na torcida. A torcida do Botafogo realmente ficou muito irritada, porque esses jogadores, sinceramente, não estão entregando aquilo que a gente gostaria que eles pudessem entregar dentro do campo de jogo. E, logicamente, quando vem esse pedido dos jogadores com o time na zona do rebaixamento, sem conseguir apresentar um futebol durante todo o campeonato, que fizesse jus a tudo aquilo que a torcida do Botafogo esperava, quando vem esse pedido, gera uma grande revolta da torcida botafoguense. Mas aqui, sinceramente, eu preciso falar o seguinte: a renovação foi um ponto estratégico aqui para você não perder o controle do grupo. Vale lembrar, por exemplo, o que aconteceu em 2017, quando a diretoria do Botafogo desistiu da renovação do Luiz Ricardo, lateral direito, e depois disso o elenco do Botafogo simplesmente passou a cagar e andar, verdade seja dita, naquela reta final de Campeonato Brasileiro do ano de 2017. Para evitar esse tipo de situação, a diretoria do Botafogo, avaliando as possibilidades, o que poderia gerar uma não renovação com esses jogadores, depois de um pedido dos líderes do elenco, decidiu encaminhar a renovação dos atletas, pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021. Esse é um ponto muito importante, porque a gente precisa realmente dos jogadores muito empenhados e dedicados em tirar o Botafogo dessa situação. Tá certo que a forma como isso aconteceu não é correta. Eu concordo plenamente com os torcedores que estão revoltados com esse ponto. Porém, a gente tem que pensar de uma maneira macro. Ou seja, se eu não renovo depois de um pedido dos jogadores, será que eles vão continuar dedicados, correndo, lutando, se empenhando para tirar o Botafogo da zona do rebaixamento? É mais válido você acatar um pedido nesse momento para que você garanta esse empenho, essa dedicação dos jogadores, o que naturalmente já seria uma obrigação dos atletas, isso é óbvio, eles teriam que correr independente de qualquer coisa, são contratados do clube, estão com o salário em dia e teriam que correr, ponto. Porém, a gente sabe como é que funciona o mundo da bola. Quando os líderes de um elenco pedem alguma coisa e isso não é atendido, muitas vezes os demais jogadores são influenciados e aí você não vê mais aquela luta, aquela dedicação que é fundamental para o Botafogo sair da situação que se encontra. Então, no meu entendimento, foi mais um movimento estratégico da diretoria para poder manter esse grupo totalmente no comando do Barroca, que vem agradando os jogadores inclusive. Então você teria aí uma sinergia. O Barroca podendo trabalhar com o grupo ali na mão dele, né? Todo mundo acatando ali o que o Barroca tá falando, as orientações, porque isso sinceramente é muito mais barato do que você deixar o Botafogo cair para a segunda divisão. Então, nesse momento, eu entendo que a decisão foi acertada, concordo plenamente que a forma como isso foi feito não é correta, os jogadores não deveriam colocar como contrapartida: vamos seguir lutando nesse pacto aí pela permanência, vocês renovando o contrato desses jogadores. Não é legal a forma como isso foi feito, porém é aquilo que eu falei, é mais barato você chegar e renovar com esses jogadores por mais 2 meses do que você perder totalmente o controle do grupo e eles começarem a fingir ali em campo que estão correndo, se dedicando, lutando. É aquela velha história, o meu GPS pode mostrar que eu corri 10 km, mas na prática eu posso correr errado, eu posso não correr com a intensidade que eu poderia, eu posso não ir nas jogadas, simplesmente digo que não deu para chegar, enfim, eu posso inventar uma série de histórias aqui. Então não foi correta a forma como foi feito isso, mas eu entendo que nesse momento, estrategicamente falando, era mais válido você manter por 2 meses mais esses jogadores cujos contratos se encerravam, do que você acabar perdendo o controle do grupo e tirando a possibilidade de salvação do Botafogo de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Para fechar, eu quero destacar que, segundo o jornal A Bola, Keisuke Honda pode estar de saída do Botafogo em virtude de uma proposta do Portimonense, equipe portuguesa da primeira divisão nacional e que atualmente ocupa a lanterna da competição com 2 vitórias em 10 partidas. Segundo a imprensa portuguesa, existe uma proposta que já foi apresentada por Keisuke Honda e ele gostaria de voltar ao futebol europeu. Só existe um porém. O Honda há pouquíssimo tempo prorrogou seu contrato com o Botafogo até o fim de fevereiro, justamente quando se encerra o Campeonato Brasileiro. Para ele sair para o futebol português, ele teria que sair agora, em janeiro, quando a janela de transferências lá em Portugal está aberta. Ou seja, o Honda, que se machucou contra a equipe do Curitiba, o músculo anterior da coxa esquerda, que só deve voltar agora em fevereiro, pode ser que tenha feito sua última partida pelo Botafogo, caso aceite essa proposta do futebol português. Ainda são rumores, não dá pra gente falar que tá nada acertado, que já tá fechado, não se fala na matéria, por exemplo, em tempo de contrato, valores que foram oferecidos, nada disso. É simplesmente um rumor que o jornal A Bola publicou comentando esse interesse da equipe portuguesa. Interesse esse que já tinha sido noticiado anteriormente, mas sem grande força. Agora voltou com mais força e a gente pode aí ter novidades nos próximos dias ou nas próximas semanas. Vamos ver o que vai acontecer. O certo, na verdade, era o Keisuke Honda cumprir o seu contrato, que foi prorrogado até o fim do Campeonato Brasileiro. Esse é o mínimo que ele deve fazer para ajudar o Botafogo até o fim a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião, pelo menos. Mas vamos ver.
No mundo do futebol a gente sabe que as coisas mudam muito rápido. O Honda, que segundo a publicação tem vontade de voltar a atuar no futebol europeu, pode ver na chance aí de jogar no Portimonense de Portugal, mesmo numa equipe que está na lanterna do Campeonato Português, a chance de voltar para o velho continente. Vamos ter que aguardar e esperar a decisão do Japa e ver se esse rumor se transforma realmente em algo assim mais concreto. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito de todas essas informações que eu passei aqui para você? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.